A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, família, casa e ministério. Neste vídeo espontâneo de hoje, vamos estar abordando uma passagem e um tema muito glorioso. A passagem qual estaremos abordando neste vídeo é o livro segundo escreveu o profeta Isaías, o capítulo de número 29, dos versículos de número 13 ao 14, que assim vai nos dizendo: Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim e, com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Glória a Deus. Queridos irmãos e ouvintes, Deus usa o profeta Isaías para dirigir uma palavra a Israel, a nação que Deus havia escolhido e elegido como sendo sua. Israel, por muito tempo, viveu a apostasia e inconstância espiritual em suas obras. Constantemente Israel se afastava de Deus. E Deus constantemente alertava a Israel quanto às consequências do afastamento deles da presença de Deus. Nós bem sabemos que Israel, por diversas vezes, se voltou para deuses estranhos. Israel, por diversas vezes, se voltou para costumes pagãos, deixando os mandamentos do Senhor de lado e vivendo uma vida de máscaras que Deus constantemente utilizava os seus profetas para denunciar e apontar as consequências. Não é diferente nesta passagem. O Senhor usa a boca do profeta Isaías para dizer que Israel, que o povo que Deus havia elegido e escolhido como sendo seu, se aproximava do Senhor e com a sua boca, com os seus lábios, honravam ao Senhor, mas o coração do povo se afastava para longe da presença de Deus. E o temor do povo para com Deus consistia apenas em mandamentos de homens em que foram, em outras palavras, instruídos. Sabe o que Deus aqui está nos dizendo no intermédio da sua palavra dirigida pela boca do profeta Isaías a Israel? Israel se aproxima de mim, com a boca me honra, com os lábios me honram, mas o seu coração está distante. O Senhor já estava comunicando o desinteresse do desejo do coração de Israel. Israel acertava nas palavras de honra, mas errava na má intenção do seu coração. Em outras palavras, Deus estava mostrando a Israel que ele sabia e conhecia o oculto dos pensamentos do coração de seu povo. Não adiantava o povo honrar a Deus com seus lábios, mas negá-lo em suas obras através do seu coração. Sabe o que isso significa, trazendo aos dias atuais, fazendo uma analogia com o presente século? Vemos que muitos vivem de fachada, vemos que muitos vivem de máscaras, vemos que muitos vivem em uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida de duplicidade. Com os seus lábios louvam, com os seus lábios honram, com os seus lábios prestam louvor a Deus, mas com as suas obras negligenciam a santidade que deve existir na vida de um templo, o templo do Espírito Santo. Segundo o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sendo assim, nós devemos refletir o brilho da santidade, nós devemos refletir o brilho da pureza, nós devemos refletir o brilho do entendimento da palavra. Jamais podemos demonstrar em nossa atitude, jamais podemos demonstrar em nossas obras uma atitude que não anda em conformidade com a atitude de Deus. Este é um dos maiores problemas da minha geração. Muitos, entrando pela porta que é Cristo, se tornaram filhos. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O Espírito Santo que está no corpo destes testifica que são filhos, mas muitas das vezes, ainda que dizem serem filhos, não agem como filhos. Jesus, no intermédio da vida do apóstolo do amor chamado João, nos deixou um conselho de extrema relevância e importância para os dias atuais. Se já era relevante para o tempo em que foi escrito, quanto mais para este tempo em que vivemos.
Livro de 1 João, capítulo número 2, versículo número 6. Deus, usando a boca do apóstolo do amor, diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Em outras palavras, aquele que diz que está em Cristo também deve andar como Cristo andou. Aquele que diz estar em Cristo também deve falar, parafraseando, como Cristo falou. Aquele que diz estar em Cristo também deve se portar como Cristo se comportou. A santidade de Deus deve influenciar as nossas atitudes em todos os parâmetros, áreas, ideologias de nossas vidas. Nós jamais podemos viver uma vida de aparência onde os nossos lábios proferem a santidade, mas as nossas obras negam a santidade que nós proferimos com os nossos lábios. Se nós proclamamos a um Deus santo, nós devemos andar em santidade. Se nós proclamamos um Deus puro, nós precisamos buscar andar em pureza de vida. O Senhor requer da sua igreja na terra uma atitude. O Senhor não está requerindo de nós apenas uma palavra, apenas um louvor, apenas algo aparentemente agradável. O Senhor quer algo mais além. O Senhor anseia um coração inteiramente dedicado e disponível para cumprir o seu querer, o seu chamado, a sua vontade. Deus não quer que nós o honremos com os nossos lábios, mas nos afastemos dele com as nossas obras. De que adianta no domingo à noite eu honrar a Deus com os meus lábios, mas na segunda de manhã negá-lo com as minhas obras? Deus está dizendo: eu não estou à procura de alguém que vive de aparências, eu estou à procura de alguém que vive em verdade de vida. Não adianta eu honrar a Deus com os meus lábios, mas negá-lo com as minhas obras. É inconsistente. Não há aliança e não há consentimento entre o bem e o mal e entre a luz e as trevas. Ou eu sou de Deus, ou eu sou das trevas. Ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Ou eu sou do bem, ou eu sou das trevas. Deus está comunicando com a sua igreja que Ele requer uma posição, mas além. Um exemplo prático é a vida de um pai e de um filho, terrenamente falando. Quando alguém deseja conhecer o pai, mas o pai está ausente, a quem esta pessoa vai recorrer para conhecer o pai? Ao filho. O filho precisa ter a referência de quem o pai é. O filho precisa saber quem é o pai, como o pai age, aonde o pai possivelmente está, como o pai se comporta. O filho precisa trazer em si a identidade do pai, de alguém que conhece o pai, de alguém que convive com o pai, de alguém que sabe como o pai se comporta. Queridos, a palavra do Senhor, também dirigida por boca do profeta Isaías, Deus usando a boca do profeta Isaías, diz em Isaías capítulo número 43, versículo número 10, dizendo que nós somos as testemunhas de Deus. Em outras palavras, sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está nos comunicando que nós testemunhamos da sua palavra. O Senhor nos comunica que nós testemunhamos da sua presença. A testemunha exala, a testemunha explana, a testemunha deve comunicar o testamento. A testemunha precisa estar enquadrada, a testemunha precisa estar inteirada do testamento. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, somos testemunhas de Cristo. Devemos conhecer o testamento de Cristo para que possamos passar o testamento de Cristo para a geração que está se perdendo no pecado. Deus está nos levantando como testemunhas, mas como nós cumpriremos o nosso papel como testemunhas se nós negamos a presença de Deus com as nossas obras? O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo número 3 e no versículo número 3, compara os coríntios com a carta de Cristo, com uma carta, esta carta sendo a carta de Cristo, assim sendo uma carta lida, uma carta visível, uma carta que o seu conteúdo fala por si própria, uma carta que as suas obras falam por si própria. Deus está nos comunicando que muitas das vezes
Ele não quer que nós venhamos a pronunciar apenas palavras, mas que nós venhamos a pronunciar o seu evangelho no intermédio das nossas atitudes. Às vezes, você não vai precisar falar, você só vai precisar agir como Cristo quer que você haja, para que você venha a alcançar o coração daqueles que estão no escuro. Segundo o apóstolo Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, em outras palavras, para que nós anunciemos o evangelho daquele que nos comprou, daquele que nos adquiriu, daquele que nos chamou seu, daquele que nos diligentemente proporcionou a vida eterna. Deus te levantou como testemunha do testamento na terra, mas para cumprir o papel de testemunha, mas para cumprir o papel de comunicador da palavra, mas para cumprir o papel de servo fiel, para cumprir o papel de filho amado, de nação eleita, de povo adquirido, para cumprir o papel pelo qual você foi chamado, você precisa andar como Cristo está dizendo para você andar, se comportar como tal, agir como tal, proceder como tal, pensar como tal. Nós precisamos ter uma posição. Deus não está atrás de pessoas que vivem de aparências. Deus está atrás de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é isto? Deus não está em busca de pessoas que apenas se resumem em palavras bonitas. Deus não está em busca de pessoas que apenas se resumem em uma voz bonita. Deus está atrás de pessoas que vivem o evangelho. Já é tempo de que nós sejamos a palavra pregada, já é tempo de que nós sejamos a palavra viva para um mundo que está em perdição. Como disse o apóstolo Tiago, livro de Tiago, capítulo número 3, versículo número 9 ao 11, se referindo à nossa língua, ele diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Queridos, o apóstolo Tiago exorta a igreja de Cristo acerca de que não tem como, é inconsistente, não há como jorrar água doce de uma mesma fonte amarga, jorrar água amarga de uma mesma fonte que é doce. Ou nós jorramos água doce, ou nós jorramos água amarga. O apóstolo Paulo nos revela o reflexo da glória do Senhor. 2 Coríntios capítulo número 3, versículo número 18, ele diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: vocês são o reflexo do Senhor, vocês são a imagem de Deus, vocês são reflexo da glória do Senhor. Assim sendo, nós devemos agir e se portar como tal, devemos proceder de forma vigilante, devemos proceder de forma prudente em nosso falar, agir, pensar, em nosso proceder. Precisamos demonstrar a Cristo em cada atitude, precisamos demonstrar a Cristo em cada detalhe de nossas vidas, para que possamos salvar aqueles que estão no mundo da vindoura, da posterior, da futura condenação eterna. Tenha ciência das suas atitudes, pois por nossas atitudes, segundo a posição que Deus nos confiou, nós seremos julgados. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e que esta palavra sirva de alerta para todos nós, que possamos andar com diligência, prudência e sabedoria, para que possamos alcançar o testemunho fiel diante de Deus e dos homens. Em nome do Senhor Jesus. Amém.